Oi, pessoal. Vamos iniciar então essa sequência de vídeos em que eu vou passar então as primeiras noções, do direito imobiliário. Nesse primeiro vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que é a propriedade, qual é a sua limitação, né? E como vocês sabem ou devem imaginar, existe uma hierarquia entre as leis. A famosa pirâmide de Kelsen, nos mostra ali no topo da pirâmide a Constituição Federal, abaixo as legislações federais, abaixo estaduais, abaixo as municipais, sendo que todas devem respeito então à Constituição Federal. No entanto, a primeira coisa que nós encontramos na Constituição Federal é o seu preâmbulo. Tá? E o preâmbulo da Constituição Federal, embora ele seja muitas vezes esquecido, é ele que vai nortear toda a interpretação da Constituição Federal e, consequentemente, toda a interpretação das legislações infraconstitucionais. Tá bom? E muitas vezes se pensa, poxa, mas é só o preâmbulo, né? É como se fosse só uma introdução, não quer dizer nada. Mas isso não é verdade, ela é fundamental para a compreensão da legislação como um todo. Toma a liberdade, então, de ler para vocês esse preâmbulo da Constituição Federal, que vai nos dizer ali, abre aspas, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o preâmbulo da nossa Constituição, que muitas vezes é tido como algo de pouca importância, tá? Apenas uma formalidade. Mas isso não é verdade. Ouso aqui dizer que esse seria o texto mais importante da legislação brasileira. Tá? Isso porque é ele que vai nortear toda a interpretação que daí segue. Então, se fosse necessário escolher um único trecho, entre os artigos e parágrafos que nós temos na legislação brasileira, que fosse eventualmente capaz de orientar a vida social entre os cidadãos, eu diria que esse é o mais adequado. Porque ele orienta, então, como eu disse, a interpretação para toda a Constituição da República Federativa e, consequentemente, estando toda a legislação infraconstitucional diretamente subordinada a essa, estará também subordinada à forma de interpretação que determina o preâmbulo. Esse preâmbulo, ele nos apresenta, então, todos os princípios ali filosóficos e teológicos que devem ser considerados ao interpretarmos, então, qualquer tipo de lei, ao menos no Brasil. Causa estranheza, eu falar aqui sobre princípios filosóficos e teológicos, mas eles estão expressos aqui no preâmbulo da Constituição Federal. Algo que causa estranheza, por exemplo, é o fato de existir uma forte influência da filosofia e da teologia nesse texto, que vai nortear, então, toda a interpretação da legislação brasileira. Isso porque conceitos como de liberdade, igualdade, justiça, harmonia social, eles não podem ser compreendidos apenas em uma leitura pelo dicionário, por exemplo, pela simples compreensão do significado ali daquela palavra. É necessário que haja uma compreensão filosófica desses conceitos, tá? Porque são conceitos extremamente complexos. Não é um dicionário que vai nos dizer o que é justiça, tá? Não é um dicionário que vai nos dizer o que é harmonia social. São conceitos realmente muito profundos. Quanto à influência da teologia, o fato de a Constituição Federal ela ser promulgada ali sob a proteção de Deus, acho que já basta para comprovar que existe essa influência, algo que a gente não percebe, muitas vezes, é que apesar do Brasil ser um país laico, ou seja, sem uma religião definida, ainda assim ele é um país teísta, que acredita em Deus, ainda que sem adotar uma religião específica. Nós podemos dizer que, independente da religião, ou até mesmo da falta de crença em Deus, qualquer pessoa, quando ela vai compreender a legislação, é importante que ela saiba que existe essa influência. Tá? Ainda, por exemplo, que a pessoa que está estudando ela não acredite em Deus, ela precisa, para compreender a legislação, saber que existe essa influência. Tá? Existe a influência de uma teologia, uma crença em Deus e em ideais filosóficos.
tá bom? Ainda que a gente não concorde. Sempre que a gente vai discordar de algo, a gente precisa primeiro compreender. Não temos como discordar de algo que não compreendemos, né? Então, para compreender a essência da nossa legislação, é importante que a gente saiba disso. Ela tem influência, sim, de princípios filosóficos e teológicos fortíssimos, né? Em termos genéricos, então, nós poderíamos dizer até que os próprios limites do direito em si, e também do direito de propriedade, eles estão inseridos aqui no preâmbulo. Eles nascem com esses princípios que são elencados no preâmbulo da Constituição Federal, que traz, inclusive, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que acompanham ali os movimentos revolucionários desde a Revolução Francesa, né? Na busca pelos ideais de um Estado melhor. E nós observamos essa limitação quando, em situações fáticas, né, de fato, o direito de propriedade ele vai de encontro ao exercício de outros direitos individuais e sociais, tá? Que são direitos de liberdade, de segurança, de bem-estar, de desenvolvimento, de igualdade, de justiça, que são elencados aqui como valores supremos dessa sociedade. Então, todos os direitos e também de propriedade, eles estarão diretamente subordinados a esses outros direitos. Essa palavra, propriedade, ela tem uma origem etimológica no latim proprietas, que deriva de próprios, algo que é próprio ou particular. Pode ser considerado, então, o estado da coisa que pertence em caráter exclusivo a uma determinada pessoa e que se encontra ali em seu patrimônio e à sua disposição. A propriedade, ela consiste tradicionalmente nos elementos conceituais que são denominados ali pelo direito romano como ius utendi, que é o direito de usar, de ter a coisa em seu poder, em sua posse, e dela extrair o que for de sua utilidade. Também tem o direito chamado ius fruendi, que é o direito de fruir, ou seja, de colher os frutos naturais e civis que decorrem daquela coisa, explorando então e administrando esse bem economicamente, extraindo então seus produtos. E o ius disponendi, que é o direito de dispor do bem, doando ou alienando, por exemplo. E também tem o ius reivindicandi, que é o direito de reivindicar e reaver a coisa de quem injustamente a possua ou a detém. Tais preceitos, então, estão contidos na legislação brasileira ali no artigo 1228 do Código Civil. E desse direito de propriedade se destaca, então, o domínio enquanto elemento interno, ou seja, uma espécie de direito de fato, abrangendo esses direitos de usar, fruir e dispor da coisa, bem como o regime de titularidade como um elemento externo ou uma espécie de requisito formal que vai certificar o domínio e consolidar o direito de propriedade, abrangendo então os deveres e direitos, né, do titular com relação ao seu bem e à sociedade como um todo. Então, gente, o direito de propriedade, ele tem dois elementos aqui, tá? Um elemento interno, que é o próprio exercício em si dessas faculdades, tá? O elemento interno é denominado domínio, tá? Quando se exerce domínio sobre uma coisa, se tem praticamente os mesmos direitos de um proprietário. No entanto, se não há o requisito formal, né, que é o regime de titularidade, que é esse elemento externo que certifica o domínio, não se tem o direito de propriedade, tá? Propriamente dito. Por exemplo, alguém que já consumou a uso capião ali, ele já adquiriu ali o domínio sobre aquele bem pela prescrição aquisitiva do tempo, tá? Decorreu o tempo necessário. Mas ele ainda não entrou, ele ainda não fez o registro, ele ainda não é o proprietário formal, tá? Ele não tem a propriedade, mas ele tem o domínio, tá? Esse é um exemplo, eu acho que fica muito claro. E ali ele vai ter o direito de propriedade quando, além do domínio, ele tiver a titularidade, que é um requisito formal. O direito de propriedade, então, conforme descrito, ele inicialmente ele era exercido de forma sagrada, de forma absoluta, tá? Na história se poderia inicialmente haver restrições a esse direito de propriedade. E ele abrangia então, além da superfície, os acessórios, né, que se encontram ali, e também subsolo e espaço aéreo, tá, de forma irrestrita. Se dizia então usque ad sidera, usque ad inferos, ou seja, até as estrelas e até os infernos.
Isso é uma influência da tradição romana e dos princípios individualistas. Então não havia limite, tá? A sua propriedade, ela era sua do céu até o inferno, ou seja, espaço aéreo e subsolo. Hoje, a gente tem que o direito de propriedade ainda abrange, é claro, além do solo, espaço aéreo e subsolo. Mas atualmente o seu alcance ele é restrito aos critérios de interesse da coletividade e de utilidade. Nós vimos no preâmbulo da Constituição Federal essas limitações, tá? Que a necessidade de que se respeite um dever social também com esse solo que se ocupa. Tá? A sua extensão, então a extensão do alcance dessa propriedade, ela encontra limite quando ela colide com o interesse coletivo ou com a ausência de utilidade individual para o proprietário. No Brasil, o direito de propriedade ele está garantido no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Ele está também previsto ali no inciso 22, que garante o direito de propriedade, e ele está limitado pela função social no inciso 23, que vai dizer ali que a propriedade atenderá à sua função social. Seguindo então as disposições constitucionais, nós observamos que no artigo 182, a política de desenvolvimento urbano, ela tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Tá? Isso já começa a delinear um pouquinho o que é essa função social. Esse artigo ele expressa, então, em seu parágrafo 2º, que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais do plano diretor. Tá? O plano diretor ele é algo que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, conforme dispõe o parágrafo 1º desse mesmo artigo. Mas, não obstante aí essa disposição, o conceito do que seria o exercício da função social da propriedade, ele ainda permanece vago, né? Nós sabemos então que ela deve atender ao plano diretor. Até aí tudo bem. No entanto, ao definir a função social da propriedade rural, por exemplo, no artigo 186 da Constituição, o legislador ele fornece alguns parâmetros que podem ser utilizados como critérios e que incidem também na função social da propriedade urbana. Por exemplo, um aproveitamento racional e adequado dessa propriedade, uma utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Perceba que a função social é um conceito extremamente elástico e ele é propositalmente vago, porque o interesse social pode variar de acordo com as necessidades históricas daquela sociedade. Cada período histórico, ele trava uma luta ali com problemas específicos, tá? E o profissional do direito, ele é chamado, então, a solucionar, por meio de seus estudos, ali em meio a elementos técnicos, formas hábeis a proporcionar algum equacionamento. Ou seja, em períodos históricos em que as lutas são intensas e que se encontram problemas específicos, é o profissional do direito que ele vai ter que utilizar ali os nossos princípios, as disposições dos nossos ordenamentos, para conseguir atender a essa finalidade específica. Tá? A liberdade econômica, ela tem sido desde sempre objeto de cogitação, né? Já enfrentamos aí historicamente inúmeros problemas, como problemas de ordem moral, de ordem econômica, mas também passamos por uma crise habitacional muito forte, tá? A crise habitacional, que se inicia então no primeiro ciclo da Revolução Industrial, é provocada por fatores desencontrados, né? De um lado, a gente tem um movimento migratório, que desloca ali massas contínuas de população das zonas rurais para os centros urbanos, em busca de melhores condições ou atraídas ali pelo industrialismo, né? De outro também temos duas guerras mundiais que provocam então em alguns países a demolição de diversas estruturas e em outros a falta de construção de prédios. Em decorrência das guerras, ao encarecimento dos materiais, a dificuldade de novas edificações, a extrema alta dos preços dos terrenos, de forma que as disposições contidas em nossa Constituição Federal, referentes ao direito de moradia e função social da propriedade, elas vêm com o intuito de combater essas dificuldades apresentadas, inserindo então de uma maneira ampla e subjetiva o interesse social da propriedade privada como uma ferramenta para evitar desde os grandes latifúndios no âmbito rural até o acúmulo de imóveis sem finalidade específica no âmbito urbano.
Isso é um mecanismo que obriga a utilização racional e adequada do bem que está sendo explorado, né, em suas 4 dimensões. Nós vamos ver que o imóvel, hoje em dia, ele é explorado em suas 4 dimensões. Não apenas a superfície, mas o espaço aéreo, o subsolo e até mesmo o tempo, ele é explorado para o aproveitamento. Nós temos, então, por exemplo, a multipropriedade, né? Silvio Venosa vai nos dizer ali que o direito de propriedade mal utilizado, ou utilizado sem finalidade, ou com finalidade meramente emulativa, constitui abuso de direito. Trata-se de exercício irregular do direito e, portanto, eivado de ilicitude. O direito absoluto, como descrito anteriormente, é aquele que não pode então ser relativizado em nenhuma hipótese. Pode ser considerado como algo imutável e ilimitado, sendo oponível a terceiros de forma irrestrita. De acordo com as limitações apresentadas, então, desde o preâmbulo da nossa Constituição Federal, esse conceito se torna completamente inviável no nosso ordenamento jurídico. Isso porque, muito embora estejam consagrados os direitos fundamentais e individuais como indisponíveis, ainda assim eles não são absolutos. Havendo conflito com outros interesses, será necessária a relativização em detrimento de um para prestígio de outro, conforme a análise ali do caso concreto. Dessa forma, então, a função social da propriedade se torna até mais importante do que o próprio direito de propriedade, prevalecendo sobre esse caso não se exerça o direito de propriedade nos termos que se considera favoráveis ali à sua função social. Tá? Então, se não se cumpre a sua destinação, não se presta a sua função social, você pode sim, ocasionalmente, ter a perda desse direito de propriedade por mau uso capião, por exemplo. Tá? Temos também outras formas de perda de propriedade. Nós vamos observar isso com calma depois. A visão clássica da propriedade como um direito absoluto, ela surgiu inicialmente ali na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, adotada como um dos textos mais importantes da Revolução Francesa, em 1789. Essa declaração, ela trazia ali em seu artigo 17 o conceito de direito de propriedade como sendo algo inviolável e sagrado, prevendo então a sua perda apenas por utilidade pública, mediante comprovação legal de sua exigência sob condição justa e prévia indenização. Vale salientar também que a utilidade pública ela não está influenciada pela função social da propriedade, vez que o bem desapropriado ele pode sim atender plenamente a sua função social, como a entendemos hoje, e mesmo assim pode ser alvo da desapropriação por utilidade pública. Como dissemos antes, existem duas forças agindo, o interesse individual e o interesse coletivo, tá? Sendo que o interesse coletivo muitas vezes prevalece sobre o interesse individual. Então, se existe um interesse coletivo na desapropriação dessa propriedade, ainda que ela atenda à sua função social, o direito coletivo ele vai prevalecer por uma questão de utilidade pública. Essa é a desapropriação. E aí você vai ter uma indenização, tá bom? Agora, se for uma expropriação, por exemplo, não é uma questão de utilidade pública. É você que utilizou de maneira inadequada o seu direito, tá? Quando você utiliza a sua propriedade da maneira errada, como, por exemplo, com objetivos ilícitos, tá? Você pode ser expropriado e aí sem nenhuma indenização correspondente. Uma vez que a Constituição Federal está, então, garantindo o direito de propriedade para atendimento de sua função social, o Código Civil de 2002 passa a dispor sobre seu exercício no artigo 1228 seguintes. Por estes, então, passa-se a compreender como direito de propriedade as faculdades de usar, fruir e dispor da coisa, além de poder reivindicá-la daquele que injustamente a possua. Perceba que são aqueles mesmos 4 requisitos que constavam no ordenamento romano, né? Faculdades que devem ser exercidas aqui de acordo com as finalidades econômicas e sociais, limitada então pela intenção de prejudicar terceiro, como abuso desse direito, prevendo ainda as hipóteses de perda da propriedade por, como dissemos, desapropriação, uso capião e expropriação. Tá? Exemplos. Lembrando aqui, na desapropriação, o interesse é coletivo, independente da função social. Na expropriação, a propriedade ela é utilizada para fins ilícitos. E na uso capião, você não exerce os seus direitos, ou seja, a propriedade não exerce uma função social, e outra pessoa vai lá e exerce, e ela acaba adquirindo esse direito em seu lugar. Na Constituição Federal, então, podemos observar em seu artigo 5º que é assegurado a todos, entre outros, o direito à propriedade,
Ainda nesse sentido, o inciso 22 repete a garantia, e já no inciso 23 se impõe um limitador, que é a função social. No mesmo sentido, nós temos aqui que o parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil vai nos dar um breve conceito ali do que seria a função social da propriedade. Ele vai determinar que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, preservando a fauna e a flora, o patrimônio histórico e artístico, entre outros. Observamos ainda que mais limites são colocados ao direito de propriedade no parágrafo 2º do referido artigo, que proíbe então o abuso do direito em sua definição, bem como nos parágrafos 3º, 4º e 5º, que especificam a possibilidade de desapropriação. Na ausência, então, de uma disposição expressa, é necessário observar os princípios que inspiram o nosso ordenamento, por meio do qual podemos buscar, então, raciocínios e argumentos para equilibrar as mais diversas relações fáticas. Observamos que há uma dimensão política no direito de propriedade, algo que nos remete à coexistência de grupos sociais que fazem parte de uma cidade, algo que está intimamente ligado ali à organização, à administração e à direção das cidades. A raiz histórica da propriedade e a sua importância para o homem, ela está em relação direta com a sua própria subsistência. O homem, ele sempre dependeu de terras que o permitissem plantar, criar animais, algo que era para o seu próprio sustento e para o sustento de sua família. Tá? Então, a relação do homem com a terra, ela está diretamente ligada à sua subsistência. A luta de classes que deu origem à Revolução Francesa no século XVIII, ela desestabilizou o absolutismo e garantiu o direito de propriedade na Carta de Direitos do Homem e do Cidadão. Trata-se da primeira manifestação que foi positivada de garantia de direitos humanos e fundamentais, onde nascem as garantias da dignidade da pessoa. A Revolução Francesa, ela marca então o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, e traz uma importância fundamental para a compreensão dos séculos XIX e do século XX. Representa, então, o triunfo da burguesia sobre a nobreza, que perdeu a sua função de liderança política em benefício dos burgueses, que passaram, então, a ocupar postos de mando em quase todos os países. Algo que marca a vitória política e social dos mesmos princípios igualitários que presidiram, então, a reforma protestante do século XVI. A queda da nobreza como classe social privilegiada, ao final dos tempos modernos, correspondeu à queda do clero em seu início. Tá? Observamos, então, nos artigos 1º e 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a seguinte disposição: todos os homens nascem e são iguais em direitos. As distinções só podem fundamentar-se na utilidade comum. Perceba, distinções fundamentadas na utilidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Certo? Essas são as primeiras linhas aqui para vocês terem uma ideia da origem histórica aqui da propriedade e das suas limitações com relação ao interesse coletivo. Sigo então no próximo vídeo, em que vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a propriedade como direito real. Tá? Espero que tenha sido útil, eu agradeço demais pela atenção e até o próximo vídeo.